ouvir um pouco do som do violão, então. Dedilhado com pontas de dedos sem unha. Som de cavadas de guitarra. Ok, eu só montei o violão, ele ainda precisa de ajustes aqui sobre trastejamento, ó. Tem alguns lugares aqui que ainda tá trastejando um pouco, beleza? Ele também, uma coisa que eu tenho que ajustar é isso aqui, ó. Consegue ouvir? Vou colocar mais perto aqui. Talvez a maioria não ouça, mas aqui tem uma mistura de som das cordas mesmo com um som metálico, e esse som metálico vem quando precisa fazer ajuste aqui no rastilho e na pestana, né? Então, pequenos ajustes para tirar esse som duplicado metálico. Consegue ouvir? Tá. Vamos lá. Segundo ponto, esse violão ele tem cavalete móvel, né? Quando você for comprar um violão na loja, você testa aqui a afinação no 12º traste. Você vai tocar a corda, né? Olha o som metálico aí. Toca a corda, depois coloca o dedo em cima do 12º. E aí o som apertado no 12º tem que ser igual. É claro, para esse violão não vale, porque o cavalete dele ainda está móvel aqui. Isso aqui pode ser facilmente ajustável. Isso é muito ruim quando o violão tem cavalete fixo. E você vai tocar aqui. As cordas, elas têm que ter uma altura única de regulagem. E se fugir disso, ela vai também fugir da afinação. O que acontece? Acontece que o violão, geralmente ele tem uma corda com 650 milímetros. E a afinação em 440 é o Mi, né? E aí quando você vai tocar o violão aqui, ele vai dar um som, e quando você vai começar a fazer mistura para cá, ele pode desafinar. Esse aqui tá legal. Aí para você não ficar com o violão desafinado, né? O violão ele vai se modificar com a umidade do ar, com a temperatura. Se você vai tocar à noite, ele vai se modificar um pouquinho também. Você, quando for comprar um violão, já tem que comprar um violão que pelo menos aqui afine. Tá, mas se não afinar, você pode fazer alguns ajustes aqui. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo ajuste aqui. Então vamos falar do violão. Olha, tradicionalmente, violão bom, ele é feito com tampo de pinho-abeto e algumas laterais ou fundo com jacarandá ou ébano, que são madeiras assim, médio duro, médio leve. O tampo tem que ser mais leve e a lateral um pouco mais pesada. Aí tem as espessuras, tem a afinação, né? Nesse caso eu não fiz afinação, porque eu estou trabalhando todo com marupá. Quando a gente trabalha com um violão todinho numa única madeira que é muito parecida com o tampo, a tendência é que ele vai ter mais médio grave. Só que é um médio grave que vai trabalhar conforme você também encosta o violão no seu corpo, beleza? A segunda coisa sobre esse violão aqui, ele tem essas entradinhas aqui que lembra muito os violoncelo, né? Então, lembra também muito a guitarra semiacústica, aquelas guitarras que tem uma curva assim, né? Então, quando tem essas entradas aqui, a tendência é que o instrumento vai ter muito médio agudo, muito médio agudo. Por quê? Porque tem muita abertura e o violão precisa, para produzir o grave, ele precisa de uma certa quantidade de massa de ar interna e precisa também ter uma certa pressão, um certo duto.
E esse formato aqui não facilita para que essa função de duto aconteça quando essa compressão de massa de ar estiver acontecendo aqui na tocada, né? E aí o resultado é que a gente acaba tendo muito médio agudo. Então se você tem um violão com isso aqui, geralmente seu violão vai ter pouco grave, né? E vai ter mais médio e agudo. Porém, para compensar, eu coloquei aqui, né? Olha só. Para compensar, eu coloquei laterais de 120 milímetros. Isso aqui compensa. Se você quer um violão grave, não estou dizendo que esse é grave, tá? Por causa disso aqui, ele realmente vai ter um pouco mais de médio agudo. Só que para compensar o grave, o violão tem que ter uma lateral um pouco mais grossa. E aí, então, parece que aqui funcionou um pouco. Ele ficou com grave legal. Poderia ser mais potente? Pode. Eu vou fazer um outro violão que não tem isso aqui, que tem algumas misturas, mas tem uma boca mais longe e ele vai ter um duto para ter bastante compressão. Vocês vão ouvir o grave, como é que fica um grave assim, sabe? Bem encorpadão. Beleza? Tudo isso é controlável conforme as regras da luteria. Eu quebrei uma regra aqui. Os meus dois professores, os dois maestros, eles já se foram, já estão dormindo no pó da terra. Então, se eles vissem isso aqui, eles iriam me desaprovar muito. Eu coloquei uma outra madeira. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 emendas no tampo. Isso, segundo a regra de luteria, isso não pode. Isso vai atrapalhar um pouco a sonorização. E no violão clássico, a gente testa a capacidade de reprodução do tampo tocando a corda 18. A corda primeira no traste 18. E ela tem que vibrar em torno de 5 segundos. Isso para violão clássico com pinho abeto bem construído. Eu estou com tampo de Marupá de densidade mais ou menos 60% de densidade por grama. E tem uma outra madeira aqui que é muito parecida com cedro. Ela vai ter mais ou menos 70 de densidade. E essa mistura, segundo a teoria, ela vai dar uma mistura também de harmônica. E vai impedir que o tampo vibre muito tempo. Porém, eu estou com o violão corda de aço, né? E nos violões de corda de aço não se preocupa muito com vibração, nem com brilho. Por quê? O próprio aço, ele já vai dar o brilho que o violão precisa. Então, violões de aço precisam, na verdade, de muita compressão de massa de ar, um tamanho o mais reduzido possível, né? E o brilho fica por conta das cordas de aço. A vibração também fica por conta das cordas de aço. A numeração que você vai escolher, grossa, fina. Mas vamos lá testar então aqui. Estou aqui no traste 18, ó. Vou tocar aqui a primeira corda, o Mi. Eu sou canhoto, né? Vamos ouvir quantidade de tempo de vibração. Pois tem alguém cortando lá fora. Vamos tentar ouvir aqui. Eu contei aqui 4 segundos, ou seja, na regra de luteria, esse tampo não está vibrando muito bem. Vamos ver a segunda. Eu contei aqui 6 segundos. A segunda corda deveria vibrar 6, a terceira 7. Bora ver a terceira agora aqui. Vibrou 8. Quer dizer que essa corda gostou muito desse tampo e as demais não. O grave já não conta muito, porque aí já é difícil. Conta mais mesmo com as cordas mais fininhas. Agora, a minha concepção sobre o som. Eu já toquei em violões bons, em violões caros, em violões de aço, em violões de nylon também. E sei que o nosso desejo como instrumentista é encontrar um violão que tenha um grave assim pesadão, quando a gente toca assim, e que também tenha um equilíbrio de médio e agudo muito rico em agudo mesmo, em strings. E eu confesso para vocês que daria para ter muito grave, claro. E esse grave foi reduzido por conta de eu usar aqui. Só que, deixa eu afastar mais um pouco aqui pra gente. Eu já fiz uns testes aqui para saber qual era a distância aqui que eu deveria ter para a gente ter o máximo possível de naturalidade desse som. Ah tá, eu montei logo, não dei acabamento nessa peça e também não fiz aqui o alinhamento correto dos trastes, então eu vou ter alguns trastejamentos. Ó,
assim, algumas cordas aqui eu vou ter trastejamento, depois eu vou fazer a regulagem total, beleza? Cara, e eu gostei muito da cavada. A cavada ficou muito parecida com uma guitarra que tem um pedal muito legal aí de equalização. E pra cavada ficar legal no violão, ele precisa ter grave, ele precisa ter peso, né? E esse... Esse ficou com peso. Dá pra tirar mais peso? Dá. Vou ter que modificar a boca aqui. Mas a ideia desse violão também não é tanto a sonoridade. Ele vai ter um espaço aqui para captação. A ideia é que eu tenha o som aqui natural, como um retorno próprio meu, mas que ele funcione mais com captação mesmo, como se fosse uma guitarra. É possível, né? Mas eu vou fazer uns testes com captadores, porque a vibração do tampo ela vai influenciar também. Ela pode aumentar ali a própria reverberação dentro da captação do áudio dessas cordas. E eu não sei o quanto isso vai acrescentar de reverberação no captador, por isso eu vou fazer um teste. Mas, cara, gostei muito pelo design, achei muito legal. Eu fiz para tocar lá na minha comunidade e apareceu um comprador, já ficou com esse violão. E eu vou acompanhar esse violão por algum tempo. Eu montei ele esses tempos porque agora em Manaus está uma ótima umidade, né? Tá com em torno de 60%. E isso no Brasil é considerado baixo. E para fazer montagem de violão sem uma sala climatizada, isso é muito bom. Então estou aproveitando aqui, estou até com dificuldade de respiração porque eu não tenho costume de baixa umidade. Aí eu vou montar mais dois, vou fazer um ukulele especial e eu vou fazer um outro violão voltado para graves. Também eu comprei material para a gente fazer um baixolão. Eu sou apaixonado por baixolão, não sei tocar, mas eu sou apaixonado por baixolão. E como sempre eu nunca faço nada, eu faço uma coisa assim e amanhã já vou querer fazer uma coisa totalmente diferente, porque o que eu gosto mesmo é da experiência. Outra coisa do violão é que quando a afinação acontece aqui perfeitamente, você consegue afinar o violão usando os harmônicos aqui e funciona. Se o violão não tiver com corda certa, a altura, né? Na verdade a altura certa, com a distância certa e aqui afinado, isso aqui não funciona. Você toca, afina aqui, mas quando vai tocar, a parada não tá afinando. Você toca aqui o Mi, toca o Mi pra cá e você sente ali que tá saindo. E se você for gravar com um violão desse desafinado, ou então com a escala desafinada, cara, o negócio fica amador demais. Então é isso, beleza? Eu vou fazer regulagem, em breve eu vou fazer aí mais vídeos falando sobre violão. Porque, como vocês sabem, eu fabrico carrom, mas a minha especialidade mesmo é fabricação de instrumentos musicais de corda, né? Guitarra, baixo, ukulele. Eu gosto mais dessa pegada meio MPB, meio rock, né? Eu já fiz cavaquinho também, né? Por causa do choro, não pelo pagode em si. Já fiz bandolim também, né? Mas todas foram experiências já muito antigas. E aí, como eu comecei a trabalhar em casa, eu estou preparando o ateliê, né, para ter essa condição climática. Eu vou comprar um desumidificador, já comprei os relógios, os medidores de umidade, já consegui a sala onde eu vou fazer ali a secagem das madeiras de forma mais correta. Por isso, nesse momento, eu não estou oferecendo nada de violão, não tem violão à venda, esse violão não está à venda. Eu sei que tem gente que já combinou de comprar e eu já até combinei de vender, mas eu vou monitorar as primeiras pessoas que adquirirem os violões e não vou mandar ninguém para fora por enquanto. Não vou mandar nenhum violão para fora, tá bom?
só pra galera de Manaus, porque eu preciso estar perto para ver o comportamento da madeira dos violões. Aí por experiência eu vou mandar um violão para fora pra gente testar como ele vai se comportar no clima, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, mas vou mandar para alguém conhecido, que eu tenha contato mesmo, beleza? Aí perguntaram, mas como é que faz aí para comprar esse violão, para participar dos testes? Olha, esse violão aqui, cara, ele vale muito mais, mas eu já vendi ele por R$700, que é o preço praticamente dos materiais. E também sob a condição de que eu vou estar perto dele para me tocar de vez em quando, trazer para cá e fazer uma avaliação do comportamento. Vocês viram o primeiro violão do canal que eu fiz. Inclusive já até quebrei ele porque eu queria ver como é que estava dentro. Pega a caixa lá, por favor. Olha só, eu já abri ele aqui por trás. Como vocês sabem, esse primeiro eu fiz com pinho mesmo, de pallet, desses que eu vou lá no distrito, pego o pallet, né? E eu abri ele aqui para ver o comportamento interno. Isso é uma avaliação que eu vou falar com vocês sobre isso depois, beleza? Mas tá aqui ele destruído. Ah, por que você não vendeu? Porque eu precisava ver como é que estava a estrutura internamente. Não vou vender uma coisa para um cara e depois ele vai me voltar e dizer assim, o violão quebrou, o violão rachou, empenou, sei lá. Tem uma série de avaliações que a gente faz antes de oferecer um violão pro mercado. Dizer assim, olha, isso aqui é de qualidade, ele toca bem hoje e vai te durar 5 anos, tá? Tem um pouquinho pesado sobre isso aí. Então é isso aí. Não tenho nada pra tocar com violão, vou só tocar aqui. Outro detalhe é que como esse violão não tem entrada nenhuma para você colocar a mão, mexer no captador, eu coloquei uma entrada aqui atrás, ó. Inclusive eu vou fazer, né? Eu achei muito legal isso aqui, não influenciou no som, até porque o fundo é um espelho apenas, tá? E eu acho que eu vou fazer aqui um detalhe como os carros Celerem, sabe? Um negócio bem chamativo, bem top mesmo, para você poder controlar. Se você deixar aberto, ele vai ter menos grave. Se eu deixar fechado, ele vai ter mais grave. Então eu pensei assim, que tal fazer um controle de médio, grave e agudo para violão? Seria muito bacana. Beleza? É isso aí, galera.